Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática direcionada para o concurso lá do Corpo de Bombeiro do Estado de Alagoas. Esse conteúdo de probabilidade está apenas no edital do Corpo de Bombeiro e não no edital da Polícia Militar. Tudo bem assim? Alguns alunos que estão me perguntando, professor, disponibilize as questões aí em PDF e tal, tudo mais. Semana que vem, ou até possivelmente sábado, eu vou colocar todas as questões CESP que respondemos até o presente momento, organizadas por conteúdo para facilitar o estudo de vocês. Como, por exemplo, questão de geometria plana, depois geometria espacial, depois probabilidade, análise combinatória, estatística e assim sucessivamente para você poder organizar os seus estudos de uma forma melhor e não ficar com aqueles PDF com uma questão, com 3, com 4 e assim ficar melhor para todos vocês. Tudo bem? E na aula de hoje, como dito, vamos estudar probabilidade. Tudo bem assim? Mas antes de começar a nossa aula, sempre importante falar para você se inscrever no nosso canal. Se você está acompanhando as nossas videoaulas anteriores, compartilha com seus amigos, a galera do cursinho, para ajudar no crescimento do nosso canal. Beleza? Então vamos lá na nossa aula. Probabilidade. Quando a gente vai estudar probabilidade, é importante sabermos alguns conceitos básicos. Quais são esses conceitos básicos, professor? Primeiro de tudo, experimento aleatório. O que é um experimento aleatório? Experimento aleatório é aquele experimento quando a gente faz sobre as mesmas circunstâncias, ele vai apresentar resultados o quê? Imprevisíveis. Como assim, professor? Imagine que você tem uma moeda, você vai lançar ela 10 vezes. Se você lançar ela 10 vezes, pode sair 10 vezes a face cara, concorda? Você pode dizer com 100% de certeza que a 11ª vez que você lançar essa moeda vai sair cara? Não, não pode dizer. Você pode jogar 50 vezes, sair 50 vezes cara. Nada pode dizer com certeza que a 51ª vez que você jogar essa moeda será cara novamente. Concorda? Com isso configura um experimento aleatório. O lançamento de um dado, um experimento aleatório. Retirar um bilhete numa urna, um experimento aleatório. E assim por diante. E o que configura, professor, o que não é um experimento aleatório? Como, por exemplo, uma partida de futebol não é um experimento aleatório. Porque uma partida de futebol, fatores externos vão influenciar na probabilidade do resultado da partida. Tudo bem? Assim como, por exemplo, se você jogar uma moeda aqui, uma pessoa gritando perto do lançamento da moeda, vai interferir na probabilidade de sair mais caro ou mais coroa? Não, né? Diferentemente de uma partida de futebol. Se muitas pessoas gritando perto de quem vai chutar um pênalti, por exemplo, ele pode ficar nervoso, se atrapalhar e a probabilidade dele acertar o gol vai diminuir. Tá? Então, no caso de uma partida de futebol, não é um experimento aleatório. Lançamento de moeda, de dado, retirada de bolas em urna, retirada de papel, sorteio, mega-sena, tudo isso são experimentos aleatórios. Tudo bem? Sabendo que é um experimento aleatório, nós vamos ter dois elementos muito importantes, que é o espaço amostral e o evento. O que é o espaço amostral? São todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. No caso, de novo, da moeda, se eu lançar uma moeda, quantos são os resultados possíveis? 2, cara e coroa. Se eu lançar um dado, quantos são os resultados possíveis? 6. 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Tudo bem assim? Então veja que o espaço amostral são todas as possibilidades possíveis de um determinado evento, que ele vai ser um subconjunto do espaço amostral. Ele vai ser uma parte de elementos do espaço amostral. Por exemplo, imagina aqui que nós temos a seguinte situação. O lançamento de um dado e registrar os resultados 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses resultados aqui, esses números, melhor dizendo, esses algarismos aqui, eles são o espaço amostral, porque são todas as possibilidades possíveis, concorda? O número 1, 2, 3, 4, 5 são todas as possibilidades possíveis. E o que é que seria um evento, professor? Ocorrer um número ímpar no lançamento de um dado. É considerado um evento. Observe que esse evento ele possui os elementos 1, 3 e 5. Esses elementos 1, 3 e 5, ele não faz parte do espaço amostral? Aqui, ó. 1, 3 e 5. Consequentemente, eu posso considerar um evento. Tudo bem assim? Professor, e se eu falasse um evento que ele não está dentro do espaço amostral? Aí ele seria considerado um evento impossível. Como, por exemplo, eu vou lançar o dado e eu digo que vai ser o número 8. Tem a possibilidade de eu lançar um dado e sair o número 8? Não. Veja que o número 8 ele não está dentro do espaço amostral. Consequentemente, isso é um evento impossível de acontecer. Tudo bem assim? Falando na parte de evento, na parte de espaço amostral, nós vamos ver agora a fórmula de cálculo da probabilidade. A fórmula de cálculo da probabilidade vai ser os elementos do evento dividido pelo espaço amostral. Ou simplesmente, a probabilidade vai ser casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. CF/CP. Isso fica bem mais fácil de você memorizar. A probabilidade vai ser CF/CP. Casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Casos possíveis, espaço amostral. Casos favoráveis é o evento, aquilo que eu quero que aconteça. Exemplo, vou lançar o dado e sair um número ímpar. Como é que eu vou calcular essa probabilidade?
Qual é a probabilidade de eu acertar esse meu palpite? Então, vamos aplicar a fórmula. Casos favoráveis, a probabilidade vai ser os casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Casos favoráveis, o que eu quero que aconteça é o quê? Um número par. Quantos números? Um número ímpar, perdão. Quantos números ímpares eu tenho aqui? 3. Dividido pelos casos possíveis, que é o espaço amostral, que são quantos? 6. Observe aqui, ó. 6 dividido por 3 vai dar 0,5. R$3 dividido para 6 meninos, cada um vai ficar com 50. Isso representa o quê, professor? 50%. A probabilidade, normalmente, frequentemente, ela vai aparecer em porcentagem, certo? Quantos por cento eu tinha de chance de acertar o meu palpite? 50%. Eu tinha 3 chances dentre 6, ou seja, metade de chance de acertar o palpite de ser um número ímpar no lançamento do dado. Tudo bem assim? E tá aí, professor, essa fórmula já é o suficiente para a gente responder questões. Essa fórmula é o essencial para você responder questões de probabilidade. Casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Veja que, para você aplicar essa fórmula, você vai ter que saber fazer divisões e lembrar de porcentagem, certo? Tudo bem assim? Aí vem aquele detalhe. Professor, eu vi em uma aula os conectivos I e o conectivo OU. Toda vez que eu tenho um conectivo I, eu multiplico, e toda vez que eu tenho um conectivo OU, eu somo as minhas probabilidades. Isso está certo, professor? Está certíssimo. Só que não é para todos os casos. É para apenas os eventos independentes, os eventos classificados como independentes. Quais são esses eventos, professor? Onde um evento ele não vai alterar na probabilidade do outro evento. São eventos independentes. Exemplo de um evento independente. Lançamento de 2 dados. Eu vou lançar 2 dados simultaneamente ou separado, tanto faz. Vou lançar 2 dados e eu digo qual é a probabilidade de sair o número 2 e o número 3. Sai o número 2 no primeiro e o número 3 no segundo. Aí eu vou lá, ó. A probabilidade de sair o número 2 será 1 dentre 6, porque eu só tenho um número 2 no dado. E a probabilidade de sair o número 3 vai ser 1 dentre 6 também. Mas perceba que eu quero que saia o número 2 e o número 3. Com isso eu vou fazer a multiplicação dessas probabilidades. Concorda? 1 vezes 1 é o próprio 1, 6 vezes 6 é 36. Então eu tenho uma chance de 36. Tudo bem assim? Agora, se eu dissesse qual é a probabilidade de sair o número 2 ou o número 3, as probabilidades seriam as mesmas, só que o resultado, em vez de eu multiplicar as duas probabilidades, eu ia fazer o quê? Somá-las. Ou seja, eu ia ter 2 sobre 6. Consequentemente, minha probabilidade ia ser 2 chances dentre 6 probabilidades, dentre 6 possibilidades. Tudo bem assim? Só que nesse caso é um evento independente. Se fosse um evento dependente, a história seria outra. Eu não poderia aplicar esses conceitos. Então tem que ter muito cuidado, muita atenção, certo? E qual é um exemplo de um evento dependente, professor? Olha aqui, ó. Vamos retirar uma bola de uma urna, preste bem atenção. Vamos retirar uma bola de uma urna que contém 6 bolas numeradas de 1 a 6. E vamos considerar o evento A, número maior que 5, e o evento B, múltiplo de 3. Tudo bem? Aí eu dissesse a você, qual é a probabilidade de sair um número maior que 5 e múltiplo de 3? Aí você, eita, olha, maior que 5 e múltiplo de 3. E múltiplo de 3. Maior e múltiplo vão multiplicar. Qual é a probabilidade de ser maior que 5? Quantos números maiores que 5 tem dentro da urna? Tem 1. 1 dentre quantos? Dentre 6. Vezes a probabilidade de ser um múltiplo de 3. Quais são os múltiplos de 3 dentro da urna? 3 e 6. 2 dentre 6. Aí eu vou multiplicar e vai dar 2 sobre 36. Errado. Não pode fazer isso com eventos dependentes. Observe a situação aqui, ó. Imagine que isso seja minha caixa. Aqui é a minha caixa, certo? Observe que dentro da minha caixa eu tenho os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Assim como o enunciado está dizendo aqui, ó, bolinhas numeradas de 1 até 6. Certo? Aí eu digo, qual é a probabilidade de sair um número maior que 5 e múltiplo de 3? Aí você olha lá para dentro da urna. Quantos números maiores que 5 e múltiplos de 3 tem aqui dentro? Só 1. 6. Então vai ser uma chance, se você colocar a mão aí dentro da urna para tirar ela, vai ser uma chance dentre 6. Veja que é completamente diferente o resultado, concorda? Eu tenho uma chance dentre 6. Com isso, isso é considerado um evento dependente, porque o evento A, ele altera o resultado do evento B. Veja que se eu tirar o número 6, como o número 6 ele é comum aos dois eventos, o evento B ele foi alterado, só resta um número aqui agora. Tudo bem? Então tem que ter bastante atenção no cálculo do I e do OU, certo?
O I do ou é apenas para eventos dependentes, ok? Vamos fazer a aplicação disso em questões CESP para a gente ver como aparece. Vamos embora. Questão CESP 2021, ó, esse ano do IBGE. Diz o seguinte: considere que, quando Carlos, agente de pesquisa por telefone, realiza uma chamada telefônica, a chance de que sua chamada não seja atendida é de 20%. Vamos logo destacar aqui, ó, que não seja atendida é de 20%. E que, se a chamada for atendida, a chance de que ele obtenha respostas verdadeiras é de 60%. Nessa situação, a probabilidade de Carlos obter respostas verdadeiras em uma chamada telefônica é igual a quanto? Primeiramente, a gente vai ter que escrever aqui o seguinte, ó. Dele não ser atendido é 20%. Vamos colocar aqui, ó, não ser atendido é de 20%. E dele ser atendido é quantos por cento? Dele ser atendido é de 80%, concorda? Se ele tem 20% de chance de não ser atendido, dele ser atendido é 80% de chance. Agora vamos lá para as respostas. Dele falar a verdade, a pessoa que está na outra linha falar a verdade é de 60%. Consequentemente, dele falar a mentira, dele enganar Carlos, é de quantos por cento? 40%, concorda? E ele está dizendo assim, ó, nessa situação a probabilidade de Carlos obter respostas verdadeiras é igual ao quê? Para ele atender o telefone, para ele receber respostas verdadeiras, você concorda que a pessoa precisa atender o telefone? Não é verdade? Para ele obter alguma resposta, a pessoa precisa atender o telefone. Qual a probabilidade da pessoa atender o telefone? 80%. Depois que a pessoa atende o telefone, ela tem que dar respostas, o quê? Verdadeiras. Para ela dar respostas verdadeiras, qual a probabilidade? 60%. Aí vem a parada. Eu vou somar ou eu vou multiplicar essas minhas respostas? Para isso acontecer, a pessoa tem que atender o telefone e falar respostas verdadeiras. E não atender o telefone ou falar respostas verdadeiras. Perceba que tem que usar o conectivo o quê? Conectivo I. Atender o telefone, 80%, e falar respostas verdadeiras, 60%. Vamos multiplicar isso aqui, ó. 8 vezes 6 vai dar 48. 48% de chances de ser atendido. Tudo bem assim? Lembrando que aqui, professor, 80 vezes 60 não vai dar 48. 80 vezes 60 vai dar 4.800. Mas a gente está falando de porcentagem. Vou dividir por 100 e vai dar 48%. Tudo bem assim? Próxima questão. 2020, ano passado, o Ministério da Economia fala o seguinte, ó. O setor de gestão de pessoas de uma determinada empresa realiza regulamento a análise de pedidos de férias e de licença de seus funcionários. Os pedidos são feitos em processos em que os funcionários solicitam apenas férias, apenas licença ou ambos, férias e licença. Em determinado dia, 30 processos foram analisados, nos quais constavam 15 pedidos de férias e 23 pedidos de licença. Com base, julgo o item. Se todos os processos foram analisados individualmente nesse dia, ou seja, de 1 a 1, então a probabilidade de um processo específico ter sido o primeiro a ser analisado é superior a 1 sobre 10. Ele está dizendo que todos os processos foram analisados. Chegou aqui os 30 processos. Qual é a probabilidade de tal processo ser o primeiro? Probabilidade é casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Casos favoráveis é aquilo que eu quero que aconteça, um processo ser analisado. Qual? Qualquer um deles. Mas ele quer que um processo seja o primeiro. E qual a totalidade de processos? Os casos possíveis. São 30. Aí eu vou fazer, ó, 1 dividido para 30. Ele vai ser maior ou menor do que 1 dividido para 10? Você comparando aqui já poderia matar a questão. Se você tem R$1 e divide para 30 pessoas, o resultado vai ser maior ou menor que R$1 dividido para 10 pessoas? Vai ser menor, né? Esse número aqui será bem menor que 1 sobre 10. Professor, não consegui visualizar essa sua comparação. O que é que eu tenho que fazer? 1 dividido para 30. Não tenho que correr. Coloca um 0, 0 e uma vírgula. Outro 0. Qual número multiplica 30 chega em 100? É o 3, que vai dar 90, sobra 10. Coloca outro 0, 3 de novo. Então vai dar aproximadamente 0,33. E R$1 dividido para 10 meninos, cada um vai ficar com quanto? Com 10 centavos. 0,1. Ele não é maior que 0. Opa, faltou colocar um 0 aqui, ó. 0,033. 0,033. 0,1 ele vai ser maior que 0,033. Consequentemente, esse item está
Errado. Esse item está incorreto. 0,03 não é superior a 0,1. Errado. Mais outra questão CESP. Questão de 2018, assistente administrativo fala o seguinte, ó. Considere que 4 livros de matemática e 6 livros de física devam ficar acomodados em um instante, de modo que um fique ao lado do outro. Julga o item. Se 2 livros forem escolhidos aleatoriamente dentre os 10, então a probabilidade de pelo menos um deles ser de matemática é igual a... Então perceba, quando ele fala o pelo menos, aqui é muito importante essa palavrinha aqui, pelo menos. Quando ele fala de pelo menos, isso é sinônimo de no mínimo. Então quando ele diz no mínimo, pode ser 1 ou 2 livros de matemática. Tanto faz, é como se eu chegasse para você e dissesse, eu quero pelo menos R$5. Se você me der 6, eu vou aceitar? Vou aceitar, que eu quero no mínimo 5. De 5 para lá eu estou aceitando, certo? Então vamos fazer aqui as possibilidades que poderiam ocorrer. Ele poderia pegar o primeiro livro de matemática e o segundo livro de física, concorda? A estante dele está lá, ele poderia puxar matemática e depois poderia puxar física. Mas ele também não poderia puxar física e matemática, seria outra possibilidade, né? Física e matemática. Mas ele também poderia pegar matemática e matemática, não é verdade? Ele poderia pegar matemática e matemática. Agora eu vou calcular as probabilidades de cada um deles. Qual é a probabilidade dele tirar um livro de matemática? Casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Casos favoráveis, o que eu quero que aconteça, livro de matemática. Quantos livros de matemática tem? 4. Dentre quantos? 10. Agora eu vou para física. Qual é a probabilidade dele tirar um livro de física? Quantos livros de física eu tenho? 6. Dentre quantos? 9. Ué, professor, 9? Ele já tirou um livro? Se ele já tirou um livro, resta quantos na prateleira? 9? Eita, professor, então é um evento lá que o senhor falou dependente, que um altera o outro. Não, nesse caso não. Veja que eu tirei um livro de matemática, os de física estão lá na dele bonito. Não aconteceu nada com o livro de física, certo? Agora, se eu tirasse um livro de matemática e mudasse o livro de física, aí sim eu não poderia aplicar o conectivo I e o conectivo O. Tudo bem? Aí vamos para a segunda possibilidade, que seria primeiro física e depois matemática. Primeiro física eu teria quantos? 6 sobre 10 e matemática 4 sobre 9. Tem que sempre lembrar desse detalhe. E na última possibilidade, que seria tirar os 2 livros de matemática, eu teria 4 sobre 10 e depois eu teria 4 sobre 9. 4 não, ó, tem que lembrar. Se ele puxou um livro de matemática, olha esse detalhe aí. Se ele puxou um livro de matemática, resta quantos na segunda possibilidade? Resta 3. Então é 3 dentre quantos? 3 dentre 9. Ó. Tem que estar atento a esse ponto aí, é importantíssimo. Aí perceba que eu tenho essas situações aqui, que na primeiro caso é matemática e física, conectivo I eu vou o quê? Multiplicar. Na segunda, física e matemática, conectivo I eu vou multiplicar. E na última, matemática e matemática, vou multiplicar também. Agora perceba que dentre essas possibilidades, na primeira eu posso tirar matemática e física, ou na segunda eu posso tirar física e matemática, ou na terceira eu posso tirar matemática e matemática. Então veja que aqui é o conectivo, ou consequentemente eu vou fazer o quê? Somar. Primeiro eu multiplico o que está entre parênteses, depois eu somo. Essa multiplicação de fração, ó, 4 vezes 6, 24, 10 vezes 9, 90. Mesma coisa aqui, né? 24 sobre 90. E aqui 3 vezes 4 é 12, 12 sobre quem? Sobre 90. Agora eu vou somar as frações, todas são com o mesmo denominador. Vou repetir o denominador e somar os numeradores, ó. 24 mais 24, 48, 48 mais 12, quanto? 60. Aí veja que chegamos na fração 60 sobre 90. 60 sobre 90 é a mesma coisa que 2 sobre 3. Vamos fazer a comparação. Posso cancelar os zeros e fica 6 sobre 9. 6 sobre 9 eu posso simplificar por 3 e por 3 e vou ficar com 2 sobre quanto? 2 sobre 3. Consequentemente, o item está correto, item certo. Então veja que aqui aplicamos os conectivos I e OU, multiplicação e soma, só que aí tem que ter bastante interpretação. Como é que vai fazer isso? Professor, eu não consigo interpretar questões CESP. Responda muitas questões CESP. Como eu falei no princípio do vídeo, vou disponibilizar um PDF com todas as questões que respondemos e vamos responder até o dia da prova. Tudo bem? Se essa aula lhe ajudou de alguma maneira, peço que se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos que estão estudando para esse concurso, tudo bem? Para ajudar no crescimento do nosso canal. Dicas e sugestões podem deixar no comentário, que sempre que possível eu atenderei a vocês. Tudo bem assim? Então até o nosso próximo vídeo. Valeu!